A vida de um homem pode ser um referencial para outros. E as lições de toda a história de uma pessoa pode nos ajudar muito a aprender com essa pessoa, principalmente se ela foi uma pessoa importante, uma pessoa conhecida e uma pessoa que teve êxito nas suas jornadas, na sua história e na sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a vida do patriarca Abraão, que é o patriarca dos Hebreus. Esse patriarca que teve uma vida nômade. Ele com seu pai, com seu sobrinho Ló, saíram de Ur dos Caldeus e peregrinaram até a cidade de Harã. E nessa jornada ali em Harã, Deus aparece para ele e o desafia a sair do meio de sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus o mostraria. E ele aceita esse desafio e ele ouve a voz de Deus. Então ele junta todo o seu patrimônio, seus bens que havia adquirido em Harã, né, gado, ovelha, rebanho, pessoas que se lhe acrescentaram, que trabalhavam com ele, a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló foi com ele em direção à terra de Canaã. E quando ele chega na terra de Canaã, ele, né, tem uma experiência sobrenatural. O texto diz no capítulo 12 do livro de Gênesis: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E Abraão ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Isso impacta demais. E Abraão ali demarca território, edificando um altar, fazendo um sacrifício sobre esse altar e adorando o Criador do céu e da terra. E diz o texto que dali ele passou para o oriente, para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, mais uma vez, Abraão continua na sua jornada, caminhando por extensão da terra, né, indo mais para o sul, e chega a um determinado lugar, né, onde era uma cidade chamada Betel. Ali ele edifica as suas tendas, edifica um altar naquele lugar, demarcando território, faz um sacrifício ali e invoca o nome do Senhor. E diz o texto que depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Então você vê que esse patriarca, né, teve uma vida nômade, habitando em tendas com Isaac e com Jacó, mas era um homem que estava seguindo um propósito. Deus o havia desafiado a sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus lhe mostraria. Quando ele chega em Canaã, Deus fala com ele e confirma a promessa, dizendo que aquela terra daria a sua semente, e ali Abraão edifica altares a Deus. O diferencial de Abraão é que ele era um edificador de altares, embora tivesse uma vida nômade, habitando em tendas com Isaac e Jacó, ele sempre edificava um altar e fazia um sacrifício nesse altar e invocava o nome do Senhor. É a maior lição que nós podemos tirar. Em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, obedecer a ordem que Deus dá e estar sempre edificando um altar onde quer que formos e sacrificar sobre esse altar. Hoje o altar é a nossa própria vida, o nosso coração. E sacrificar sobre esse altar, em obediência à ordem que Deus dá, está sempre renunciando nossas vontades, nossas paixões, nossos desejos, nossas próprias escolhas, nossas ideologias, para poder se submeter aos desígnios divinos, à vontade de Deus, está em obediência à ordem do Pai. E quando assim o fazemos, pode ter certeza que Deus vai dando graças. Deus vai abençoando, Deus vai dando jornada tranquila, em paz, em segurança. Deus vai nos protegendo de todo mal e vai o que? Nos abençoando, nos prosperando, nos dando vitória, né? Nos dando paz e a cada dia alargando as nossas fronteiras e confirmando as suas promessas nas nossas vidas. E é essa lição que nós tiramos do patriarca Abraão. Embora tivesse uma vida nômade, ouviu a voz de Deus, obedeceu, saiu para cumprir o propósito de Deus, mesmo sem saber para onde ia, mas confiando no Deus que fez a promessa. E onde chegava, já estando no lugar da promessa, foi demarcando território, né, na extensão de norte a sul, de leste a oeste, peregrinando, edificando altares, invocando a Deus, fazendo sacrifício nesses altares,
né, e se submetendo aos desígnios divinos. E que assim seja com cada um de nós, que possamos entender, né, e tirar lições que quando a gente obedece à ordem de Deus, quando a gente está no ID, né, do Senhor Jesus, em obediência à ordem do Pai, no centro da sua vontade, sempre edificando altar, em obediência, sacrificando, renunciando, não se contaminando com as coisas desse mundo, mas sempre aguardando, né, o cumprimento da promessa. Assim como Abraão aguardou, né, o cumprimento da promessa, sempre creu, e isso foi o diferencial, porque o texto diz: creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. E que seja a sua fé que lhe fortaleça, que seja a sua fé em Deus, né, confirmando tudo que Deus falou que há de se cumprir na sua vida. Então confie, creia de todo o seu coração que poderoso é Deus, né, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero fazer uma oração e abençoar você, seu lar, sua família, né, e colocar a sua vida, né, sua jornada, que Deus lhe dê jornada segura, que Deus lhe dê jornada em paz, que Deus possa estar te guardando, né, te levando em paz, te trazendo em paz, e que Deus possa estar lhe fazendo prosperar em seu caminho, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo a Deus essa bênção. Pai, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé e colocamos em teu altar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que, ó Pai, eles tenham jornada segura em paz e que tenham como referencial o patriarca Abraão, ó Pai, este homem, ó Deus, que ouviu a tua voz e seguiu o Senhor, ó Deus, o mandamento de Deus em obediência. E, ó Deus, e creu, ó Pai, não duvidou, mas foi, ó Pai, ó Deus, para um lugar que não sabia para onde estava indo, saiu do meio da sua terra, do meio da sua casa, da sua parentela, e foi, ó Pai, em busca da promessa. E assim se estabeleceu. Quando chegou, edificou altares, demarcou território e foi tomando posse da promessa de Deus e caminhando, ó Pai, sempre, ó Pai, ó Deus, de uma ponta a outra, ó Deus, de um lado para o outro, mas com a certeza de que Deus estava no controle da vida dele, que Deus estava guiando os seus passos. Então assim seja com essa pessoa que está ouvindo, que está, ó Pai, orando comigo, e que ela tenha certeza que Deus está com ela, que Deus está no controle, que o Senhor, ó Pai, é poderoso para cumprir o que prometeu. Então abençoe essa pessoa com paz, saúde, prosperidade, abundância, fartura, salvação, vida eterna. Dá jornada segura, ó Pai, nessa viagem que essa pessoa faz, leve ela em paz, traz ela em paz e seja com ela, meu Pai, assim que nós te pedimos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe não só essa pessoa, mas a sua família, seu lar, sua casa e o seu futuro. É a nossa oração, profetizando o melhor de Deus na vida dessas pessoas. Oramos ao Pai, ao nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você orou assim e recebeu essa oração, escreva aí nos comentários, diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse, né? E diga aí também, comente sobre esse vídeo, né, se você crê nas promessas de Deus e se você está, né, nesse propósito de ouvir a voz, de edificar altar, né, de demarcar território e tomar posse das promessas que Deus tem para a sua vida. Tá? Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajuda a fortalecer esse canal, para que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas e a gente possa motivar a fé de outras pessoas e ajudar elas também. Tá? Comente, né, se inscreva e compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe, um beijo no coração e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.